Alô, galera, mais uma vez com vocês aqui, professor César Modão, hoje para a gente falar sobre um assunto importante, que são os pronomes, emprego, colocação e formas de tratamento. Mais uma aula aqui, já terminando o módulo da FCC, ok? Beleza? Vamos lá. Os pronomes. O que são os pronomes? Primeiro, pronomes, moçada, são palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Então, são palavras que substituem o substantivo ou os determinam. Acompanham, determinando, tá? E ainda eles podem indicar a pessoa do discurso. Então, o pronome ainda pode, se ele estiver relacionado a verbo, ele vai, se for os pronomes pessoais, por exemplo, ele vai indicar a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Não só os pronomes pessoais, mas eu tenho pronomes demonstrativos que indicam a pessoa também, tá? Ou pronomes possessivos que indicam a pessoa também. Enfim, o pronome, então, ele vai ficar no lugar do substantivo ou vai acompanhar o substantivo. E ainda indicar a pessoa do discurso, tá? O que é a pessoa do discurso? É a que participa ou é objeto do ato da comunicação, tá? Aquela que participa da comunicação ou as pessoas falam dela, tá? Então, ela está falando junto com a outra pessoa, ela está participando do ato, ou ela é participante do ato sem estar na interlocução. As pessoas estão falando dela. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, vamos dar um exemplo aqui, na frase. Encontrei teu cachorro, mas não o maltratei. Vejam que nós temos dois pronomes. Tá aqui. Esse aqui também é para a pessoa, mas o é pronome, o não é artigo? Não, o também é artigo, mas ele é artigo quando ele acompanha substantivo. Tá? Neste caso aqui, ele não é, você vai saber identificar. Claramente, é tranquilo isso, tá? Então, vejam bem, o teu determina, ou seja, indica que o animal pertence a que pessoa do discurso? Segunda. Meu, minha, teu, tua. Tá? O meu, minha é primeira pessoa, o teu, tua, segunda pessoa, e o seu, sua, terceira pessoa. Tá? Então, o teu aqui indica segunda pessoa. Já o aqui, a palavra o substitui e representa o substantivo cachorro. Isso aqui é o que a gente chama de objeto direto pleonástico. Você sabe o que é isso? Não. Então não tem problema. Não tem problema porque lá na parte da sintaxe está explicadinho isso aí. Tá? Então quando você for estudar a parte da sintaxe da língua portuguesa, você vai estudar certinho isso aí. Você vai ter certinho essa parte, tá? Então aqui, encontrei teu cachorro, mas não o maltratei. Presta atenção. É ruim quando eu repito palavra. Você já sabe disso. Você sabe que numa redação ficar repetindo palavras é ruim, tá? É erro. As pessoas vão começar a verificar isso na sua redação. Mas olha só, como é que eu faço? Qual que é o recurso que eu utilizo para não repetir palavras? Por isso que a gramática ainda é importante. Não é só para fazer exercício de gramática, não. Às vezes para usar no próprio texto, na própria produção de texto, na própria escrita, onde você vai ter a parte gramatical. Então, olha só. Encontrei teu cachorro, mas não o maltratei. Eu poderia muito bem dizer, encontrei teu cachorro, mas não maltratei teu cachorro. Correto? Encontrei teu cachorro, mas não maltratei teu cachorro. Mas, para eu não fazer isso, o que é que eu fiz? Eu disse assim, encontrei teu cachorro, mas não o maltratei. Tá vendo? Esse o aqui está no lugar da palavra cachorro, tá? Ele substitui a palavra cachorro, para não repetir. Então, ao invés de dizer, encontrei o teu cachorro, mas não maltratei o teu cachorro, eu tiro o teu cachorro que já está aqui, para não repetir, coloco o pronome no lugar. Então, vejam bem. Este primeiro pronome aqui está acompanhando o substantivo cachorro. Tá? Então, todas as vezes que um pronome acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Acompanhou o substantivo, pronome adjetivo. Agora, o pronome que substitui o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Então, acompanhou, pronome adjetivo. Substituiu, pronome substantivo. Vamos dar outro exemplo.
minha casa, minha vida. Por que eu lembrei dessa frase? Porque, acho que é por causa de você, que é petista. Tá? Minha casa, minha vida. Então, quando eu falo minha casa, casa é substantivo. O minha é um pronome adjetivo. Por quê? Porque está acompanhando a palavra casa. Certo? Agora, se eu disser assim, ó, Paulinho foi à feira. Eu tiro a palavra Paulinho e coloco ele foi à feira. Veja, o ele não está substituindo a palavra Paulinho? Pois é, o ele não é mais pronome substantivo. Ele é um pronome adjetivo. Tudo bem? Então esse é um conceito importante, por quê? Porque cai aí nos textos aí da FCC e outros concursos. Tudo bem? O termo pronome substantivo, pronome adjetivo, você tem que saber disso. Não pode esquecer disso. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então. Seguindo, 6 tipos de pronomes. Ó, pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Sendo que os pronomes pessoais podem ser do caso reto, tá? Reto, vamos colocar aqui já, daqui a pouco vai estar lá, mas vamos colocar aqui. Reto funcionando como sujeito e oblíquo funcionando como complemento, tá? Então tá aqui, ó. 6 tipos de pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, sendo que os pessoais podem ser do caso reto e do caso oblíquo. Ok? Do caso reto funcionando como sujeito, do caso oblíquo funcionando como complemento. Ok? Vamos lá, vamos fazer cada um desses. E ainda depois nós vamos ainda ter os pronomes de tratamento. Tá? Bom, pronomes pessoais são aqueles que indicam as 3 pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 3 pessoas do singular, 3 pessoas do plural. Tá? Tá aqui, esse quadrozinho vai estar lá para você, no seu material de apoio para você estudar. Você vai poder pegar e voltar nesse material para ver quais são os pronomes pessoais do caso reto, quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Ok? Vamos lá. Os pronomes pessoais são subdivididos em caso reto, que a gente já falou, e caso oblíquo, que nós já citamos também. Bom, os casos retos funcionam como sujeito da oração. Acabamos de colocar lá para você não esquecer. Funcionam como sujeito, tá? Da oração. Se você utilizá-los como complemento, é erro. Há possibilidade de utilizar na fala, sim. Muitas pessoas utilizam. Você já viu. Ah, eu amo ela. Eu amo ela. Amo ela. Não há possibilidade. Quem que ama? Eu. O eu está correto, porque o eu é um pronome pessoal do caso reto e está funcionando como sujeito. Então, o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou ela. Tudo que é diferente disso é pronome pessoal do caso oblíquo. Tá? Então, no quadro dos pronomes pessoais, você já subdivide aí. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, e o você e o vocês incluído aí, são pronomes pessoais do caso reto. O que não são pronomes pessoais do caso reto, obviamente, são pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? E os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Se eu falo assim, eu amo ela, quem que ama? Eu está correto, funciona como sujeito. Agora, amo ela, o ela não pode ser usado como complemento do verbo amar. Está errado. Por quê? Porque o ela é um pronome pessoal do caso reto. E ele só deve funcionar como sujeito. Tá? Então, tendo isso como base, você sabe por que eu amo ela está errado. Não é só porque amo ela formou uma outra palavra, uma cacofonia. Não é só por causa disso, não. Tudo bem? A colocação do pronome está equivocada aí. Beleza? Então aqui, ó. Nós saímos do shopping. Nós, sujeito. Quem que saiu do shopping? Nós. O nós aqui está funcionando como sujeito à oração. Correto, perfeito. Tá? Bom. Do caso oblíquo, função de complemento na frase. Colocamos lá. Caso reto, função de sujeito. Caso oblíquo, função de complemento da frase. Ó, desculpem-me. Esse me é complemento. Desculpem a mim. Desculpem quem? A mim. Quem que vai desculpar? Alguém vai desculpar a mim. Esse a mim aqui não é o sujeito. Esse a mim é o complemento do verbo, é o objeto do verbo. Lá também na parte de sintaxe você vai saber o que é o objeto. Tudo bem? O objeto é sempre o complemento do verbo.
tá? Então, os pronomes pessoais podem ser, pronome pessoal do caso oblíquo, né? Podem ser átonos, tá aqui, ó. Nunca vem com preposição. Então é o meu, teu, seu, o, a, lhe, nos, vocês, tá? Todos esses aqui, que vocês vão ter lá naquele quadro e tá aqui também. Então eu vou dizer assim, ó. Basta-me o teu amor. Tá vendo o me aqui? É ligado ao verbo pelo hífen. O pronome pessoal do caso oblíquo jamais vai vir com preposição. Agora, os oblíquos tônicos são precedidos de preposição, tá? Então você fala assim, ó, o mim, o ti, o si, o ele, o ela, nós, vós, si, eles, elas, vem com preposição. Então aqui, basta a mim o teu amor. Bastou a ti, de mim, de ti, e por aí vai. Ok? Beleza? Bom, e os pronomes de tratamento? São palavras e expressões empregadas para tratar familiar ou cerimoniosamente o seu interlocutor, aquilo com quem você vai falar, tá? Ou de quem você vai falar, tudo bem? Então, expressões empregadas para tratar de maneira familiar ou cerimoniosamente, tá? Importante isso, que em alguns concursos isso costuma cair, principalmente quando há redação oficial. Você precisa muito saber desses termos aqui, tudo bem? Então vamos lá. Verificar aqui, ó, pronomes de tratamento. O você, se você não sabe, é um pronome de tratamento também. Você sabe que antigamente, você chamava as pessoas de você, elas não atendiam, tá? Mas o você vem de vossa mercê, um pronome de tratamento. É que foi abreviando, vossa mercê, vós me ser, vós sum ser, vancê, você, o se e o se. Que hoje mais se utiliza é o se, né? Então, esse também é um pronome de tratamento. Só que é um pronome de tratamento para quê? Tratamento informal. Então, antigamente, se você chamasse alguma pessoa de você mais velha, ela não atendia. Era senhor ou senhora. A minha mãe é assim. A minha mãe não atende se eu chamá-la de você. É senhor ou senhora. Tá? No caso da minha mãe, é senhora, claro. Tá? Agora, hoje, muitas pessoas, se você chamar de senhora, é uma ofensa. A pessoa vai se sentir, vai dizer assim, você está me chamando de velho ou de velha? Me chame de você. Tudo bem? De qualquer forma, hoje é um pronome de tratamento informal. Senhor, senhora já é um pronome de tratamento formal ou cerimonioso, mas não é para altas autoridades, para as pessoas que não são autoridades, pessoas que você não conheça, tá? É mais formal, é mais cerimonioso. Como está o senhor, como está a senhora, tá? Você vai dizer isso. Tudo bem? Vossa Alteza, para príncipes, princesas e duques. Alteza, príncipe, princesa e duques. Eminência para cardeais. Excelência para altas autoridades. Uma pausa aí, o que é alta autoridade? É toda aquela autoridade que está acima do patamar da normalidade. São os chefes aí, chefes do executivo, judiciário, do legislativo, tá? Então o vereador, você chama de excelência. O juiz, promotor, numa situação de formalidade, você tem que chamá-lo de excelência. Então você está numa audiência, você fala excelência. Ah, professor, mas juiz não é meritíssimo? Meritíssimo já é um caso à parte. Numa relação, por exemplo, cerimoniosa, ou num júri, você pode chamar de meritíssimo, tá? Como você pode chamá-lo de excelência. Numa situação cotidiana, excelência, uma alta autoridade. É o tratamento mais adequado e exigido. É obrigatório. Você não chama o juiz nem o promotor de você. Tá? Vamos lá. Vossa magnificência para reitor de universidade. Reitor, você diz magnífico reitor. Tá? Magnificência para reitor de universidade. Majestade para reis e imperadores. Tá? É uma maneira formal de você tratar o imperador. Mesmo que você não conhece o imperador, você não vai tratar de você. Você vai falar Vossa Majestade. Vossa Reverendíssima para sacerdotes, padres. Vossa Senhoria utilizado de maneira formal para autoridades ou de maneira respeitosa das altas autoridades em relação a você
que não é uma autoridade, mas pode, num determinado momento, fazer parte de uma audiência em que você é uma autoridade, mas não é alta. Então, você chama, por exemplo, numa audiência pública, o vereador, o senador ou o deputado de excelência. E ele, por sua vez, o chamará de Vossa Senhoria. Ok? Porque naquele momento você corresponde já, sim, uma autoridade, mas não uma autoridade maior que a dele, digamos assim, tá? E, por último, Vossa Santidade. E aí, um parênteses, ó. Vossa Santidade para o Papa e para o Dalai Lama. Por que nós colocamos isso? Porque já aconteceu de cair num concurso, tá? Não lembro agora qual instituto que foi, mas caiu isso. O Dalai Lama também você chama de Vossa Santidade, tá? Então, não esqueça, para Papa, normalmente para o Papa. Beleza? Então vamos lá, outro pronome agora é o pronome possessivo, como você já viu, indica posse, meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela, tá? São aqueles que indicam posse em relação às três pessoas do discurso, tá? De discurso ou do discurso, ele tá de discurso, mas é do discurso, tá? Quais são? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela, tá? Nosso, nossa, são pronomes que indicam posse. Vamos lá, ó, primeira pessoa. Meu relógio estava adiantado. O meu é um pronome possessivo que informa que o relógio pertence a mim, a primeira pessoa. Tá? Então, o meu é um pronome que vai indicar, como nós falamos lá no início, a primeira pessoa do discurso. Lembrando, o meu é um pronome adjetivo porque vai estar ligado a um substantivo. E, ao mesmo tempo que ele está ligado a uma das pessoas do discurso, que no caso aí é a primeira pessoa, está relacionado à primeira pessoa, ele está acompanhando o substantivo. Então, quando eu falo meu relógio, o meu está acompanhando o substantivo. Então, o meu é um pronome adjetivo. Todas as vezes que o pronome acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Tudo bem? Ele é um pronome adjetivo. Então, o meu, primeira pessoa. E assim por diante. Ó, você tem aqui, vamos apagar, né? Aqui, ó, primeira pessoa do singular. Meu, minha, tá? Meus e minhas é plural, mas beleza. Segunda pessoa, teu, tua. Terceira pessoa do singular, seu, sua, tá? Ó, isso aqui é tudo plural. Primeira do plural, nosso, nossa. Aliás, nossos e nossas. Segunda do plural, vossos e vossas. Tá? E terceira do singular, seus e suas. Tá? Beleza? Esses são os pronomes possessivos. Pronomes possessivos, tá? Sempre vão indicar uma das pessoas do discurso. Tudo bem? E agora... aqui, eu gosto muito disso aqui. Pronome demonstrativo, entendeu? Ai, meu Deus do céu, esse pessoal é criativo demais. Ó, pronomes demonstrativos são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso, tá? Então ele vai situar pessoa ou coisa em relação às três primeiras pessoas do discurso. Meu, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aquilo, tá? São pronomes demonstrativos. Tudo bem? Então vamos lá. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto, tá? No tempo, no espaço, no próprio texto, de repente. Então isso não importa muito, importa que você saiba como é que se empregam os pronomes. Tá vendo, ó? O primeiro é o este, presta atenção no este. Quando que eu uso este e não uso esse? O este é utilizado para coisas que estão próximas a você, tá? Então eu digo, este pincel é meu. Por que eu utilizei o este? Eu utilizei o este porque o este está próximo de mim, que estou falando. Então, ó, compro este caderno aqui. O pronome este indica que o caderno está perto da pessoa que fala. Então, toda vez que alguma coisa que você quer demonstrar, indicar, esteja próxima de quem fala, então é este. Quem está falando vai falar, este pincel é meu. Agora,
Se o objeto está próximo de quem se fala, ou com quem se fala, ou da pessoa com quem você está falando, aí você usa esse, ó, compro esse caderno. Tá vendo, ó? No primeiro exemplo, o caderno está próximo de quem está falando. Então, eu compro este caderno. Já aqui, ó, compro esse caderno. Por quê? Porque está próximo de quem, de a pessoa com quem se fala. Então, ó, compro esse caderno, indica que o caderno está perto da pessoa com quem fala ou afastado da pessoa de que está falando. Então, está afastado de quem fala, perto da pessoa com quem se fala, eu uso o esse e não o este, tá? Muito importante. Este, perto de quem fala. Esse, perto de quem ouve. Tudo bem? E o aquele. O aquele é utilizado quando o que eu estou falando, ou do que eu estou falando, está longe de quem fala e de quem ouve. Então eu digo assim, aquele carro lá do outro lado da rua está pegando fogo. Ó, eu usei o aquele por quê? Porque ele está longe de mim, que estou falando, e longe da pessoa com quem eu estou falando. Está longe de nós dois. Tudo bem? Beleza? Isso é importante. Isso sim costuma cair também. Tá? Então, olha lá. Preste atenção agora. Aos pronomes este, esse, aquele, correspondem isto e aquilo. Ou seja, para esses três pronomes aqui, eu tenho dois que podem corresponder de outra maneira. Posso utilizar de outra maneira. Ó, este, esse e aquele são variáveis, o que significa eles vão para o plural quando são utilizados, ou eles podem ir para o plural quando são utilizados. Já o isto e o aquilo, que podem corresponder a esse aqui, que podem em algum momento substituir esses aí, eles são invariáveis e, detalhe, estes três aqui funcionam como pronomes adjetivos, ou seja, acompanham o substantivo. Ao passo que esses dois aqui de baixo, eles funcionam como pronomes substantivos, ou seja, substituem o substantivo, tá? Então vejam bem, este, esse e aquele, variável, vai para o plural, tá? Acompanham o substantivo. Isto e aquilo, invariáveis, não vão para o plural, não vão para o feminino, para o masculino, ficam sempre da mesma forma. E substituem o substantivo, ficam no lugar. Tá? Então, olha aqui. Se eu falar assim, ó. Isto é meu. Tá vendo isto? Quem que é meu? O isto. Tá vendo? Ó, eu não posso falar istos são meus. Se eu colocar no plural, vai colocar isto é meu. E eu não posso colocar essa frase no plural. Se eu colocar no plural, tá errado. Istos são meus. Tá? Não tem jeito. Ó, isso que você está levando é seu. Aquilo que Paulo está levando não é dele. Quem que Paulo está levando? Aquilo. Tá vendo? Ó? Isso e o aquilo não estão acompanhando nenhum substantivo. Estão no lugar do substantivo. São pronomes substantivos. Tudo bem? Beleza? Aqui. Então vamos lá. Quais pronomes demonstrativos que são variáveis e invariáveis? Tá aqui, ó. Os variáveis. Este, estes, esta, estas, esse, tá aqui. Esse quadrozinho aqui, vocês vão ter como material de apoio. E aqui, ó, os invariáveis, aqueles que não vão para o plural, ficam sempre da mesma forma. O isto, isso e o aquilo. Tudo bem? Você fez isso? Esse isso aí não vai para o plural. Fica sempre da mesma forma, não muda, tá? Bom, agora chegou a vez dos pronomes relativos, tá? Chegou a vez dos pronomes relativos. O que são pronomes relativos, moçada? O que são pronomes relativos? Pronomes relativos são pronomes que nós colocamos para unir duas orações, uma oração principal e a outra chamada de oração subordinada adjetiva. Então, elas são conectivos de orações adjetivas. E olha, como é que eu sei que um pronome é relativo? Normalmente, o pronome relativo é o quê? Tá? O pronome relativo é o quê?
Agora, como é que eu sei que o que é pronome relativo? Presta atenção, esse é o macete para qualquer pronome relativo, tá? Ó, eu posso substituir por o qual, a qual, os quais e as quais, tá? O qual, a qual, os quais e as quais. Deixa eu fazer certinho aqui para não causar dúvida, tá? Então vai ficar o qual, a qual, os quais, as quais, tá? O pronome relativo pode ser o que, o onde, o cujo e o quem, tá? Esse aqui todos podem ser pronomes relativos, mas todos podem ser substituídos por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Todos eles. Esse é o teste. Então, se eu quero saber se uma palavra é ou não pronome relativo, ele pode ser substituído por um desses. Beleza? Tranquilidade? Então, esse é o macete para eu achar o pronome relativo. Depois o outro, ó. Pronomes relativos ou pronome relativo é aquele que liga duas orações, pronomes relativos é aquele, ficou legal, que liga duas orações, substituindo na segunda um termo já expresso na primeira oração. Tá difícil? Vai ficar claro agora. Presta atenção. Roberto comprou uma casa que lhe convinha. Tá vendo? Roberto comprou uma casa que lhe convinha. Presta atenção, ó. Se eu fosse substituir essa oração em duas, eu diria assim, ó. Roberto comprou uma casa, ponto. A casa lhe convinha. Se eu colocar essas duas orações numa só, eu vou ter duas vezes a palavra casa. Eu não posso dizer, Roberto comprou uma casa, vírgula, a casa lhe convinha, que vai ficar repetida a palavra casa. É aí que entra o pronome relativo. O pronome relativo substitui a palavra casa. Eu vou dizer, Roberto comprou uma casa que lhe convinha. Qual é o teste para eu saber se o que é pronome relativo? A casa a qual lhe convinha. Se eu puder substituir o que por a qual, o qual, os quais, as quais, é pronome relativo. Sem dúvida. Tá? Então tá aí. Então o pronome relativo ele sempre vai substituir um termo anterior. Ele vai ser sempre utilizado de maneira anafórica. O que é anafórica? Sempre que o termo está relacionado a um termo anterior. Se o termo estiver relacionado a um termo posterior, ele vai ser utilizado de maneira catafórica. Tá? Então, antes é anafórica. O que vai sempre se relacionar a um termo que está antes. Tá? O seu referente, a palavra a qual ele está substituindo, o substantivo ao qual ele está substituindo, está antes dele. Tudo bem?